E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Universo Vetorial. Dessa vez nós vamos resolver mais uma prova do SIS, dessa vez a prova mais recente, prova de 2020. Então, vamos começar pela questão 45 e não se esqueça de clicar no gostei e compartilhar o vídeo com seus colegas, tudo bem? Então, vamos lá. A questão 45 já começa falando o seguinte: na embalagem de uma furadeira elétrica é informado que ela gira com 3000 RPM. Então aqui ele já começa nos dando uma informação bem importante. Gira com rotação de 3000 RPM. Espera que está muito grande. 3000 RPM. O que é isso daqui? Vocês se lembram? Frequência. Então eu tenho que a frequência é igual a 3000 RPM. A unidade RPM, cuja sigla abrevia a expressão rotações por minuto, é utilizada no cotidiano, apesar de não ser a unidade escolhida no Sistema Internacional de Unidades. Nesse sistema, a informação que equivale a 3000 RPM é... Aí ele aqui dá várias alternativas para a gente. O que a gente tem que saber, né? Que RPM é rotações por minuto, né? Então vamos reescrever isso daqui. Isso daqui é 3000 rotações por minuto. Como é que eu posso escrever isso novamente? Quanto é que vale um minuto? Quanto é que vale um minuto? Um minuto é 60 segundos, exatamente. Então aqui eu tenho 3000 rotações dividido por 60 segundos. E olha aqui, ó, essa unidade a gente conhece. Essa unidade aqui é o Hertz, não é? Agora, quanto é que é 300 dividido por 6? 50. Então, isso daqui dá 50 Hz. Então, qual é a resposta correta? A resposta correta é a única que aparece na questão 45, alternativa C. Então, gente, essa questão estava super fácil. Vamos para a próxima questão. Então, vamos lá para a questão 47. E ela fala o seguinte: do alto da torre de uma igreja, uma ave de rapina observa uma possível presa, parada exatamente abaixo do ponto em que espreitava o solo. Inicia então o ataque, abandonando seu corpo em queda livre por 2 segundos para em seguida desacelerar sua queda quase que instantaneamente enquanto agarra sua vítima. Devido à aerodinâmica do corpo da ave e ao tempo de queda nesse movimento vertical, pode-se ignorar a força de resistência ao movimento causado pelo ar. Sendo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a distância do ponto de observação da ave de rapina até sua presa. Então, aqui ele dá alguns pontos bastante importantes para a gente fazer essa questão. Aqui ele fala que ele está sendo abandonado. E a gente sabe o que a gente tem que levar em consideração quando um corpo está sendo abandonado, né? A gente leva em consideração que a altura inicial daquele corpo vale 0 e a velocidade inicial na vertical também vale 0. Agora, ele já falou para a gente o tempo que ele leva para chegar até o solo, que é um tempo de 2 segundos, e o valor da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente sabe que na vertical, como está agindo a gravidade, que é uma aceleração, a gente está trabalhando com um movimento uniformemente variado, não é? Então, para um movimento uniformemente variado, quando a gente está levando em consideração tempo, velocidade e posição, no caso a altura, a gente tem aquela famosa equação do espaço em função do tempo. Então, eu tenho que a altura é igual à altura inicial mais a velocidade inicial de y vezes o tempo de queda, mais, por que mais, professor? Porque ele está caindo, ele está indo na mesma direção da gravidade, tudo bem? Ele está no mesmo sentido da gravidade, mais meio de gt quadrado. Então, a gente já sabe que a altura inicial é 0, a velocidade inicial é 0, então a altura é igual a meio de g vezes t quadrado. Exatamente isso. Vamos lá. Então eu tenho que a altura é igual a meio de 10, né? Vai ficar meio vezes 10 vezes tempo ao quadrado, que é 4. Isso daqui vai dar quanto? 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 10 dá 20. Então a altura em que a ave de rapina se encontrava era de 20 metros. Qual é a alternativa? Alternativa A. Bem fácil, né? Vamos para a próxima questão. Então vamos agora para a questão 48. E ela fala o seguinte:
O Parque Rio Negro é um local de recuperação ambiental que possui equipamentos para esporte, lazer e eventos artísticos. Uma velocidade constante de 2,5 metros por segundo, então aqui ele já está dando algo importante. Velocidade igual a 2,5 metros por segundo, e ele fala constante, então a gente vai trabalhar com o quê? Com movimento uniforme, o famoso MU. Um frequentador desse parque consegue percorrer toda a extensão dos 1.750 metros, então aqui toda a extensão eu vou chamar de D, de 1.750 metros, da pista de caminhada e corrida em aproximadamente, aí ele dá todos os tempos que é pra gente achar. Então o que ele está querendo saber aqui? O tempo em que essa pessoa leva para percorrer tudo isso com essa velocidade. Tudo isso seria o espaço de 1.750 metros, uma velocidade de 2,5 metros por segundo, né? Então ele quer saber o tempo. Como é que eu calculo o tempo no movimento uniforme, no caso? Como é que eu calculo o tempo no movimento uniforme? Então, eu tenho que o tempo é igual a distância dividido pela velocidade. Acabou a questão. As unidades já estão todas em metros. Então aqui é 1.750 metros dividido por 2,5 metros por segundo. Metro cancela com metro. Então a gente tem 1.750 dividido por 2,5. Vamos lá. Assim um pouquinho. Então isso daqui vai dar aproximadamente 700 segundos. Eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos. Quantos minutos equivale a 700 segundos? Fazendo o que aqui? Meio pelos extremos, aplicando meio pelos extremos aqui. Eu vou ter que x é igual, que é o tempo que a gente quer achar, né? 700 segundos vezes 1 minuto. Isso daqui dividido por 60 segundos. Então, o que acontece aqui? Segundo cancela com segundo, 0 vai embora com 0. Então, eu tenho uma divisão de 70 dividido por 6. 70 dividido por 6 dá quanto? 70 dividido por 6. Que número eu multiplico o 6 que chega mais perto de 70? 10 dá 60, 11 dá 66, 12 passa, né? Então, é 11. Vai ficar 66 menos... Empresta, vai ficar 10. Aí sobra 4. 6 menos 6 dá 0. E vírgula. 0. Aí 6 novamente. Aí dá 36. 6 novamente não, 6 agora. Dá 36. Sobra 4. Aí vai ficar isso, né? 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Então, o tempo que ele levou em minutos é aproximadamente 11,6 minutos. A. 8 minutos. B. 9 minutos, 10 minutos, 11 minutos e meio. A mais próxima aqui é a alternativa D. Tudo bem? Então, a resposta da questão 48 do CIS 2020 é letra D. Então, vamos para a próxima questão. Então, vamos agora para a questão 49. E ela fala o seguinte: enquanto as cartas de um baralho eram distribuídas entre os jogadores de uma partida de carteado, uma delas, impulsionada com vigor exagerado, escorregou até o final do tampo horizontal da mesa, indo terminar no solo. Em uma condição real, certamente o A influenciaria o movimento dessa carta quase que de modo aleatório. Entretanto, podemos estimar o maior alcance que essa carta poderia ter, supondo que não houvesse influência do A. Assim, considerando que a altura do tampo da mesa até o solo horizontal é de 0,8 metros, então ele está me dando uma altura de 0,8 metros. E que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Se a velocidade com qual a carta percorreu o tampo da mesa era de 0,5 metros por segundo, 0,5, peraí, só um instante, seria 0x, seria 0,5 metros por segundo. O maior alcance horizontal D seria de... Então, quando a gente está trabalhando com esse tipo de questão, a gente tem que lembrar que o movimento
composto, né? Porque ele vai adquirir um movimento assim na diagonal. Só que isso daqui é a decomposição de outras duas velocidades, da componente vertical e da componente horizontal. Então, aqui eu tenho que levar em consideração isso, tudo bem? Aqui é x, aqui é y. E aqui é a soma das duas. Eu vou chamar apenas de v. Vx, Vy e v. Então, na horizontal, a gente acaba trabalhando ele como sendo um movimento uniforme, porque ele não desacelera e nem acelera. Agora, na vertical, ele está sendo acelerado pela gravidade, não é? Então, na horizontal, eu tenho que a distância é dado pela multiplicação da velocidade inicial na horizontal vezes o tempo de queda. O tempo de queda vale tanto para a horizontal quanto para a vertical. Só que eu só consigo calcular o tempo de queda na horizontal através dessa equação. Então, vou ter que aplicar para a vertical. Vertical, no caso, né? Por movimento uniformemente variado. E a equação que a gente vai utilizar é essa daqui, ó. Eu tenho que a altura é igual a meio de gt quadrado, daquela questão passada que a gente acabou calculando a velocidade da rapina, né? Então eu tenho que t ao quadrado, na verdade, deixa eu colocar logo t, é igual a raiz de 2h sobre g. Quanto é que vale h? Vale 0,8. Vai ficar 0,8 vezes 2, vai dar 1,6. Na verdade, vai dar 1,6. Dividido por 10 dá quanto isso daqui? Dá 0,16, né? Vai dar uma vírgula para frente, né? Para a esquerda, no caso. Então, isso daqui vai dar 0,16. A raiz de 16 a gente já sabe. A raiz de 16 é 4, então vai ficar 0,4 segundos. Tudo bem? E agora? Agora é só substituir na equação da distância. Ele quer saber do alcance, né? Posso chamar assim também. Então, eu tenho que o deslocamento dele na horizontal, a distância, é a multiplicação da velocidade na horizontal, metros por segundo, vezes o tempo de 0,4 segundos. Isso daqui dá... posso transformar isso em fração, né? Isso daqui vai ser igual a 5 sobre 10 vezes 4 sobre 10. Então, 4 vezes 5 é 20. Vai ficar 20 sobre 100. 0 com 0 vai ficar 0,2 metros. Por que metros, professor? Porque o segundo cancelou com o segundo. Então, é a alternativa E. Tudo bem? Então, vamos para a próxima questão. Então, gente, vamos agora para a questão 50. E como ela é uma questão muito grande, eu vou acabar aqui anotando só os dados e o que ela quer, tudo bem? Aí, porque ela enrola bastante, né? Algumas questões do SIS são bem típicas de acontecer isso. Elas ficarem enrolando. Então, o que ele está dando aqui para a gente? Primeiramente, a gente vai aplicar aqui o Teorema de Stephen, tudo bem? Teorema de Stephen. Então, ele está me dando aqui aquela que é a pressão exercida sobre uma coluna líquida, né? Que vai acabar sendo a pressão ali naquela base. Eu tenho que a altura que ele está dando para mim é de 4 metros. Eu tenho o valor da gravidade padrão, né? 10 metros por segundo ao quadrado. A densidade da água é igual a 1 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. E o que ele quer saber, professor? Ele quer saber a pressão exercida na coluna. Tudo bem? Vou desenhar aqui para vocês verem como é que seria mais ou menos. Mais ou menos isso daqui, ó. Aqui é a água. A gente sabe que essa água está exercendo uma pressão aqui nessa base. Ele quer saber quanto é que vale essa pressão. Primeiramente, eu sei que a pressão é dada por uma equação muito famosa, né, que vocês viram no início desse estudo de hidrostática. Pressão é igual a força sobre a área. Só que força é a mesma coisa que massa vezes a aceleração. No caso, a gente está trabalhando na vertical, então aqui seria a aceleração da gravidade. E eu posso interpretar essa massa de uma outra forma também, né? O produto da densidade vezes o volume. Então a pressão é igual a massa
é igual a volume vezes a densidade vezes a gravidade. No entanto, eu posso dizer que o volume também é a área vezes a altura, né? Porque concorda comigo que essa pressão aqui tem uma altura H, e uma área A. Então, o volume, a gente sabe que ele é dado por essa multiplicação aí, né? Então, a pressão pode ser dado pela multiplicação da densidade vezes... aqui ele está dividido pela área, tá? Vezes a área, vezes a altura, vezes G. Isso tudo aqui dividido por A. Logicamente, a área dividido por área dá 1. Então, eu tenho que a pressão exercida na coluna, naquela base, a pressão da coluna líquida, é igual à densidade vezes a gravidade vezes a altura. E ele já deu tudo isso para a gente. A pressão exercida pela coluna líquida é igual a 1 vezes 10 ao cubo, 1 vezes 10... Deixa eu colocar mais para cá, desculpa. Pressão na coluna é igual a 1 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico, vezes 10 metros por segundo quadrado, vezes a altura de 4 metros. Então, aqui eu tenho metro cancela com metro, né? Vai ficar soma esse daqui. Aqui fica apenas 1, né? Então, vai ficar segundo ao quadrado, tá certo? Tá certo. Então, a pressão na coluna líquida é igual a... vai ficar 10 a quarta. 10 a quarta vezes 4 vai ficar 4 vezes 10 a quarta Pascal. Não é? Isso daqui é a mesma coisa aqui. 40.000 pascais. Então, alternativa B da questão 50. Vamos para a próxima questão. Então vamos agora para a questão 51. Ela fala o seguinte: o Porto de Manaus é o maior porto da Amazônia. Sua construção fluvial chama a atenção por se tratar de um ponto flutuante. De acordo com o princípio da hidrostática, a flutuação desse porto depende diretamente da densidade do líquido no qual ele se encontra. Sem alterar a massa do porto, considerando que no Rio Negro a densidade da água é D1 e que o volume submerso no porto é V1, se ele fosse levado para o mar, onde a densidade da água é D2 maior que D1, o volume submerso do porto relativamente ao volume V1 seria D. Então, vamos lá. O princípio fundamental da hidrostática é o de Arquimedes, né? Princípio de Arquimedes. Eu tenho que o empuxo de um corpo é igual à densidade do fluido vezes o volume do fluido vezes a gravidade, não é? Eu sei também que a massa, na verdade, ele quer saber o volume, né? O volume é igual a M1 dividido por D2, que é o que ele quer saber. Eu sei que M1 é D1 vezes V1, né? M1 é D1 vezes V1 sobre D2. Simples assim. Sei que o volume é massa, ele quer a comparação do volume da massa pela densidade, né? Eu sei que a massa do M1, a massa em si é dada pela multiplicação da densidade vezes o volume. É bem simples essa questão. Acabou. É isso aqui. Então, é a alternativa D1. Tem isso? D1, V1 é a alternativa A. Tudo bem? Então, vamos para a próxima... Vamos para a próxima questão agora. A última. Então, vamos agora para a última questão do CIS 2020. Tudo bem? Questão 52. Uma balança foi construída aplicando-se o princípio de Pascal, que é o que você tem que lembrar quando você vê um elevador hidráulico, né? Para se determinar a massa de objeto, ele deve ser colocado sobre o embolo maior dessa balança, que transfere a força para o embolo menor, que, por sua vez, está associado a uma mola, conforme mostra a figura. Eu achei que ele ia falar figura 1. A mola encolhe-se 1 milímetro a cada 200 newtons. Então aqui ele já fala uma coisa que a gente tem que levar em consideração nesse problema, né? Então a cada 200 newtons ele encolhe 1 milímetro. Então vamos lá.
x é igual a 1 milímetro. E ele só encolhe isso se for aplicada uma força de 200 newtons. Então, um objeto foi colocado nessa balança e fez a mola comprimir 4 milímetros. Se foi 4 milímetros, logicamente x é igual a 4 milímetros. Foi uma força de quantos newtons aplicada? Hein? 4 vezes 200, 800 newtons, né? Então, uma força de 200 newtons. Sendo a área do embolo 50 vezes, sendo a área do embolo maior, 50 vezes maior do que o embolo menor, então vamos chamar o seguinte, eu vou chamar daqui de A1 e daqui de A2. A área do embolo 1 e a área do embolo 2. A área do embolo maior, a área do embolo menor. Ele está falando que a área do embolo maior é 50 vezes maior que o embolo menor. Então eu posso escrever isso como A1 igual a 50 A2, não é? A área do embolo maior é 50 vezes maior do que a do embolo menor. Então, qual é o princípio de Pascal? Eu tenho que a pressão exercida em determinado ponto do líquido vai se transferir para todo esse líquido, né? Então, eu tenho que P1 igual a P2. Então, vai ser... Quanto é que vale P1? P1 é F1 sobre A1 é igual a F2, F, não é P, F2 sobre A2. E eu já sei quanto é que vale A1 e F2, não é? A1 vale 50A2. E essa força que foi transmitida para o embolo 2, eu vou chamar de F2 aqui também. F2. F2. E aqui, F1. Foi de 800 newtons, como ele falou. Que se deslocou 4 milímetros a mola, né? E a área, vou continuar com A2, deixar tudo em função de A2, né? Aí agora fica bem mais fácil de trabalhar. Como ele está querendo saber, sendo o objeto tem massa D, como ele está querendo saber a massa do objeto, eu acabo trabalhando com F1, que é o que tem para a gente achar, né? Vamos lá, F1 é igual a... Passar isso daqui multiplicando, vai ficar 800 newtons vezes... Peraí. 800 newtons vezes 50 A2 dividido por A2. A2 cancela com A2. Isso vai ficar 800 newtons vezes 50, que é a mesma coisa que 4.000 newtons. Então, a força aplicada no embolo A1 foi de 40.000 newtons, fazendo com que ela transmitisse uma força de 800 newtons comprimindo 4 milímetros dessa mola. Então, legal, né? Eu sei que a força é igual, como ele está querendo saber a massa, eu sei que a força é igual a massa vezes a aceleração. No caso, a gente tem que levar em consideração aqui a aceleração da gravidade, né? Então, eu tenho que M é igual a F dividido por G. Isso daqui vai ser 40.000 newtons. Só que, lembrando que newtons é massa vezes quilograma. Olha aqui, daqui é N. Daqui é quilograma, é massa vezes quilograma, é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Aqui, vale isso daqui. Então, vou colocar aqui, quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Que é a mesma coisa que Newton, tudo bem? Dividido pelo valor da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Cancelando os metros por segundo, que são iguais, vai sobrar massa. Então, a unidade está correta. Vamos lá. Então, eu tenho que a massa é igual a 10, 40.000 dividido por 10 dá 4.000 quilogramas. kg. Então, aqui a resposta correta. Gente, essa foi a prova do CIS 2020. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Deixa um comentário aqui se você tem alguma dúvida e nos vemos na próxima prova, que já seria do CIS 2. Valeu, gente!